O PIB do primeiro trimestre de 2022 foi divulgado e a gente ficou então com um crescimento de 1% nos 3 primeiros meses do ano. Sim, muito em linha com o que o mercado esperava, quando a gente compara, por exemplo, com a expectativa do Refinitiv, que esperava talvez 1,4% de crescimento, ficou um pouquinho abaixo, mas ainda assim eu considero que foi sim um dado positivo. Só que nós precisamos olhar no detalhe o que puxou para baixo e o que puxou para cima esse PIB, até mesmo para a gente entender o que a gente pode esperar aí para os próximos períodos. Então me acompanhem até o final do vídeo, já se inscrevam aqui no canal do Trademap e não esqueçam do like de vocês, que é muito importante para a gente propagar cada vez mais essas informações, e a gente também tem vídeos novos toda semana, beleza? Bom, pessoal, como eu trouxe para vocês, o nosso PIB cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022. E aí é claro que ele foi altamente puxado pelo setor de serviços, que sim, o setor de serviços ele tem um peso aí de 70% dentro do nosso PIB e teve um crescimento de 1%. Quando a gente fala, por exemplo, da indústria, essa teve um crescimento de 0,1%, muito pouco, praticamente estável, e o que acabou puxando o nosso PIB para baixo, né, trouxe essa média um pouco para baixo, foi justamente a parte do agro, que caiu 0,9%. E é aí que a gente começa a olhar um pouquinho mais no detalhe, e eu quero trazer para vocês tanto essa parte do agro, porque eu sei que muitos de vocês aí investem em empresas que estão ligadas ao agronegócio na nossa Bolsa de Valores, mas também sobre os dados de investimento, porque sim, eles impactam diretamente a nossa economia. Mas vamos lá, gente. Vamos começar trazendo a própria questão do agro, né? Então, como vocês podem ver, em relação ao trimestre, né, anterior, a gente teve aí uma queda de mais de 8%. E muitos atribuíram essa queda a basicamente a estiagem que a gente teve aqui no sul, né? Porque eu tô aqui no sul, mas também uma coisa que está muito relacionada à própria questão da inflação é justamente a questão da demanda. Então muitas coisas ficaram um pouco mais caras, alguns produtores sentiram que poderia ser a hora de reduzir a área plantada, por exemplo, para tomate ou batata inglesa, que eles citaram que diminuíram essa área plantada, justamente por conta do consumo das famílias que estavam aí um pouco diferentes, dado a elevação de alguns preços. Então isso acabou impactando diretamente o agronegócio, ligou um alerta em relação a isso, mas segundo então alguns produtores e também, né, alguns analistas, eles já esperam que para o segundo semestre essa situação melhore, que o agro consiga se recuperar, e inclusive muitos falam em recorde, né, safra recorde para soja. Então a gente deve ver aí uma melhora nos próximos períodos nesse quesito do agro, que muitos acabam dizendo que basicamente carrega muito o Brasil nas costas, porque sim, a gente manda muita coisa para fora, a gente também, claro, produz basicamente, né, muito aqui para dentro, então tem um peso importante também dentro do nosso PIB. Agora, a gente saindo um pouquinho do agro, vamos falar um pouquinho sobre a parte dos investimentos. Por quê? Quando a gente olha esses dados de investimento, a gente ficou um pouco preocupado, porque a gente teve uma queda de 3,5%. Ou seja, isso quer dizer que o percentual que o investimento, né, essa parte de investimento tem dentro do nosso PIB, ela acabou caindo para 18%. E aí vocês devem estar se perguntando, beleza, Bea, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em relação ao crescimento, né, de investimento em relação ao mundo ou até mesmo a América Latina, nós ficamos abaixo dessas médias. Deixa eu compartilhar com vocês alguns dados. Vamos lá. A média de investimentos em relação ao PIB no mundo é de 27,3%, países industrializados 22,9%, países emergentes 33,2% e América Latina, né, Caribe também,
20,5%. E aí a gente ficou aí com 18,7% abaixo, né, então, das expectativas. E aí quando a gente fala em investimento, a gente não tá falando necessariamente de grana investida, sei lá, em bolsa de valores ou, sei lá, renda fixa. Nós estamos falando realmente de investimentos em bens de capital, nós estamos falando de investimento na indústria, na produção, porque todos esses investimentos, por exemplo, em infraestrutura que a gente pode acabar fazendo aqui no país, tudo isso tem uma capacidade de gerar mais empregos e também gerar mais riqueza para o país. Então, esse é um dado muito importante que acabou preocupando muito. Agora, o porquê será que a gente teve essa queda? Bom, primeiro ponto, óbvio, né? A gente carrega o risco pelo simples fato de sermos um país emergente. Não somente nós, mas o mundo inteiro está sofrendo com uma inflação muito mais alta e nós temos também uma taxa de juros maior para tentar conter esses índices de inflação, dado toda a expansão monetária que a gente viu lá em 2020, por exemplo, por conta da pandemia, e que a gente começa a sentir os efeitos, então, nesses últimos períodos. Então, o que a gente começa a entender? Que nós temos um risco elevado, justamente por conta desses dados econômicos aí que não agradam muito, principalmente quando a gente fala de uma inflação de 2 dígitos, mas ao mesmo tempo existem algumas incertezas em relação ao nosso país, ainda mais considerando que no segundo semestre nós temos eleições, e aí muita gente, muitos investidores, muitas pessoas que talvez investiriam mais em infraestrutura no Brasil, às vezes acabam segurando um pouco as pontas porque eles não sabem efetivamente o que vai acontecer, se nós vamos conseguir domar a inflação, se nós vamos voltar a ver a taxa de juros cair ao ponto, inclusive, por exemplo, da gente ter o custo do dinheiro um pouco mais barato para fazer esses investimentos que eu tô falando para vocês. E aí, claro, a gente tem o peso das eleições, que algumas pessoas têm receio, dependendo do resultado, porque mais uma vez nós vamos para uma eleição, né, extremamente polarizada, e aí é óbvio que o que as pessoas não gostam é de incerteza. Então, às vezes, elas podem também estar esperando ver qual vai ser o desfecho desse nosso ano de 2022 para voltar a planejar, talvez fazer aí os seus investimentos ou não. Então tudo isso acaba pesando, né, nesses nossos índices, né, de investimento. Vocês viram também os motivos da questão do agronegócio. E aí, é claro, como eu trouxe para vocês, o nosso PIB ficou ali em aproximadamente 1%. Agora, quais são as projeções daqui para frente, né? Bom, claro que essas projeções elas podem mudar a cada dado divulgado, né? Eu trouxe isso para vocês inclusive no vídeo do Trade Map, eu vou deixar como sugestão para vocês aqui em cima, né, quando puxo o cardzinho, eu trouxe para vocês as previsões, né, de alguns analistas. Mas agora eu quero trazer para vocês, por exemplo, as previsões tanto da OCDE como do Banco Mundial. O Banco Mundial, ele aumentou as projeções para o crescimento do nosso PIB aqui no Brasil. Em contrapartida, gente, nós temos a OCDE. Essa reduziu as projeções para o nosso PIB, né? Então, ela tinha ali uma projeção nossa de crescimento de 1,2% e ela reduziu então para esse ano para 0,6%, dado esses últimos dados que a gente acabou entregando e também algumas incertezas que talvez ela esteja mapeando, que estão aí sondando o nosso país. Já quando a gente fala do mercado e a gente vai olhar Refinitiv, a gente tem Boletim Focus e tal, então o mercado ele espera aí que talvez a gente cresça algo próximo a 1% até o final de 2022. É claro que a gente só vai tirar essa prova real no ano que vem, quando esses dados efetivamente forem divulgados, mas eu quis trazer essas informações para vocês, para nós entendermos então o que está impactando no nosso PIB, o que puxou para cima, o que puxou para baixo e o porquê, por exemplo, é preocupante nós estarmos com principalmente o PIB do investimento caindo um pouco, porque nós sabemos que o que a gente faz hoje, tudo isso reflete lá na frente. Então é muito importante que a gente fique de olho nesse PIB de investimento para entender se estão ocorrendo investimentos em infraestrutura, em novas indústrias, na produção, bens de capital e tal, para que a gente volte a crescer. Então vamos continuar de olho, novas informações, novas divulgações. Eu volto aqui no Trade Map para trazer para vocês. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.